Olá, meu amigo, olá, minha amiga, boa tarde. Mais uma vez juntos aqui para tratarmos de palavras que trazem salvação, que vão lhe ensinar a agradar o Senhor Jesus de fato e de verdade. Mas o assunto que eu trago hoje é um assunto muito polêmico. Então, desde já, eu quero pedir a você, mulher, você do sexo feminino, que me perdoe, tá? Mas a palavra de Deus, ela tem que ser cumprida, tá? E se ninguém atenta para isso, se ninguém fala sobre isso, porque tem um rabo preso, eu não tenho rabo preso com ninguém. A minha dívida é com o meu Senhor Jesus, que entregou a vida na cruz do Calvário por mim, que fez o verdadeiro sacrifício. Então, me perdoe, eu sei que eu vou ser muito criticado por isso, principalmente pelas mulheres, mas vamos ao que interessa. O assunto é: mulheres pastoras ou pregadoras? O que a Bíblia diz sobre as mulheres no ministério? Você quer saber? Então acompanhe comigo, por gentileza, essa matéria, esse assunto, que as igrejas, elas têm de uma forma carismática, sentimental, escondido isso das pessoas. Hoje você vê mulher abrindo igreja, você vê pastora, você vê a pregadora, você vê a ministra. Isto é anticristo. Isso é uma desobediência à palavra de Deus, à Bíblia, tá? E eu vou te mostrar na Bíblia. Se você segue essas mulheres, se você segue esse tipo de igreja, então você também está compactuando contra a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, contra a palavra de Deus, tá? Mas, poxa, mas por que tem? Por que ninguém fala nada? Nós vivemos num mundo onde Deus disse que faria separação do joio e do trigo. Lembra que eu falei em alguns vídeos passados meus que quem criou a igreja foi o homem? Que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, quando passou por esse mundo, faleceu, ele não deixou a igreja? Pois é, as igrejas entraram no modismo, e o modismo é do mundo. E a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Por que Deus instituiu o homem para ser o sacerdote? Deus instituiu o homem para ser o sacerdote porque o homem é mais firme. O homem, ele não age de sentimento. Só que as religiões, hoje as igrejas, elas não estão preocupadas com que os seus membros, os seus cristãos, eles venham ter uma fé genuína, mas sim que tenham uma fé sentimental, né, que se emocionem com a música, porque a mulher, ela sabe agir de sentimento. Imagine uma pastora, quantas não são as pastoras aí que agem de sentimento? As pessoas se emocionam, né? Uma fé sentimental, uma fé emocional, que nada tem a ver com Deus. E isso leva o quê? A abrir mão, abrir carteira, abrir bolsa e encher mais esses falsos altares. Esses altares de falsos e falsas profetas que são anticristo. Vamos ao que interessa. Queria que você me acompanhasse. Se você tiver a sua Bíblia, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, por favor. Talvez não haja assunto mais debatido nas igrejas hoje do que a questão das mulheres servindo como pastoras e pregadoras no ministério. Por este motivo, é muito importante que não se veja esta questão como uma competição entre homens e mulheres, tá bom? Não há competição entre homens e mulheres nesse quesito. Há mulheres que acreditam que mulheres não devam servir como pastoras e que a Bíblia coloque restrições ao ministério das mulheres.
E há homens que creem que as mulheres possam servir como pregadoras e que não haja restrições quanto à atuação das mulheres no ministério. Então, a estes homens que acham que as mulheres podem fazer a mesma coisa, eu quero dar um conselho ao senhor, à senhora, seja você bispo, seja você pastor, seja você presbítero, diácono, ancião, para você ler a Bíblia, coisa que talvez você não faça, para que você busque mais de Deus, tá? Para que você tenha de fato e de verdade um encontro com Deus, para que você receba de fato e de verdade o Espírito Santo, porque quem tem o Espírito Santo é revelado na palavra. Essas histórias, igual tem pastoras aí, pregadoras que dizem, Deus está revelando agora, isso é mentira, isso é bruxaria, isso é demonismo puro, eu provo, tá? Demonismo puro, mentira, nada tem da palavra de Deus, porque o próprio Deus instituiu quem era para ficar no altar. Então, você que é pastor e coloca a mulher como pastora para encher a tua igreja, você vai ter uma igreja cheia de pessoas endemoniadas, certo? Que vão aprender doutrinas do homem e vão perecer no inferno. Só que essas pessoas, no final de tudo, elas terão direito ao julgamento porque você as levou a ser enganada. Elas ficarão no inferno porque têm a sua nota de culpa, porque não leram o manual da vida, que é a Bíblia. Mas você, pastor, será lançado no lago de fogo e enxofre a eternidade, porque você, como sacerdote, você levou essas pessoas à mentira para o seu enriquecimento próprio, para encher o teu bolso, para ter o melhor na tua vida, enquanto os seus membros, os seus cristãos vivem as mentiras que você prega no altar. Então, a minha opinião, para quem pergunta, o senhor é contra? Eu sou contra a mulher no altar, sim, porque eu sou a favor da palavra de Deus. Não que eu seja agindo de machismo, não, mas é a palavra de Deus que diz que não. Então, se você pastor, você bispo, arcebispo, ancião, presbítero, diácono, seja lá o raio que você for, o título que você carrega, você está contra a palavra de Deus, tá? Vamos dar continuidade ao estudo. Esta não é uma questão de machismo ou discriminação. É uma questão de interpretação bíblica. A palavra de Deus proclama: a mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Agora eu vou na Bíblia, tá? Por que eu sou contra a mulher no altar? Vamos na Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 11 ao 12. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 ao 13. Certo? Do 11 ao 12. Na igreja, Deus designa papéis diferentes a homens e mulheres. Isto é resultado da forma como a humanidade foi criada. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E da forma pela qual o pecado entrou no mundo. De que forma o pecado entrou no mundo? Agora nós vamos lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, e no versículo 14. Recomendas estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto
para a subversão dos ouvintes. É bíblico. Eu quero ver qual pastor, qual ancião, qual presbítero, qual diácono que vai ter a cara de pau de vir me indagar depois desse vídeo, dizer que eu estou errado. Dizer para mim que o que eu estou falando não tem fundamento. Se está na Bíblia, é bíblico. É bíblico. Tá? Deus, através do apóstolo Paulo, restringe as mulheres de exercerem papéis de ensino e ou autoridade espiritual sobre os homens. Isto impede as mulheres de servirem como pastoras e que definitivamente inclui pregar, ensinar e ter autoridade espiritual sobre os homens. Há muitas objeções e esta visão de mulheres no ministério. Uma objeção comum é que Paulo restringe as mulheres de ensinar porque no primeiro século as mulheres tipicamente não possuíam uma educação formal. Entretanto, tá? 1 Timóteo, do capítulo 11 ao versículo 14. Então, 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 11 ao 14, tá? Tá aqui, ó. Para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isto estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes, com fé e com amor, que está em Cristo nosso Senhor Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Então você vê aqui que é algo bíblico, é algo sagrado. E o que as pessoas, esses homens, esses líderes religiosos estão fazendo, não tem nada de sagrado. Tá? Você vê aqui, ó. Entretanto, o livro de 1 Timóteo, em momento... Eu perdi aqui, só um minuto, me desculpe. Aqui, ó. Em nenhum momento menciona a posição acadêmica. Se a educação formal constituísse uma qualificação para o ministério, a maioria dos discípulos de Jesus provavelmente não teria sido qualificada. Uma segunda objeção comum é que Paulo restringiu apenas as mulheres de Éfeso de poderem ensinar. 1 Timóteo foi escrito a Timóteo, o qual era pastor da igreja em Éfeso. A cidade de Éfeso era conhecida por seu templo a Ártemis, a falsa deusa grego-romana. As mulheres eram autoridade na adoração de Ártemis. Entretanto, o livro 1 Timóteo, em momento algum, menciona Ártemis. Tampouco Paulo menciona a adoração a Ártemis como razão para as restrições em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11, versículo 12. Uma terceira objeção comum é que Paulo estivesse se referindo apenas a maridos e esposa, não a homens e mulheres. Em geral, as palavras gregas em 1 Timóteo, capítulo 2 e versículo 14, poderiam se referir a maridos e esposas. Entretanto, o significado básico das palavras se refere a homem e mulher. Além disso, as mesmas palavras gregas são usadas no versículo 8 e 10. Apenas os maridos devem levantar as mãos santas em oração, sem iras ou contendas. Verso 8. Então, vamos ler aqui, ó. Tá aqui, ó, versículo 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu
encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Tá? No 9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as vossas obras, mas conforme a sua palavra e determinação, e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Palavra do Senhor, 1 Timóteo aí, versículo 8, 9 e 10. Ok? Somente as esposas devem se revestir com recato, com boas obras e adoração a Deus, que é o versículo 9 e 10 que eu acabei de ler para você. Claro que não. Os versículos 8 ao 10 se referem claramente a homens e mulheres em geral, não apenas a maridos e esposas. Não há nada no contexto que possa indicar uma mudança para maridos e esposas. Agora vamos ver o versículo 11 ao 14. Para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Você viu aí? Não há apenas maridos e esposas. Não há nada no contexto que possa indicar uma mudança para maridos e esposas. E aí você viu o versículo comigo do 11 ao 14. Mais uma objeção frequente a esta interpretação sobre mulheres no ministério é uma relação a mulheres que ocupavam posições de liderança na Bíblia. Essas mulheres, elas ocupavam uma direção na Bíblia.